Hora de falar de sentimentos, hein, Leandro? Ouvintes que gostam aí desse quadro, que é uma novidade aqui ainda no estúdio CBN, Brevidades com a doutora Beatriz Breves. Hoje ela vai falar sobre o sentimento de perda. Boa tarde para a senhora, doutora, tudo bem? Boa tarde, Steph, boa tarde, Leandro, boa tarde, ouvintes. Muito prazer estar aqui de novo. Bom, o que é esse sentimento de perda e quais são alguns dos sentimentos que podem acompanhá-lo? Olha, o sentimento de perda, a gente pode analisar ele por um espectro. Se a gente for nas profundezas dele, lá na raiz do sentimento de perda, eu acho que ele é muito doloroso porque, de um modo geral, porque ele nos mostra que a gente não é dono de nada. Ele nos mostra a nossa transitoriedade na própria vida. A gente tem uma coisa hoje, pensa que tem, assim, às vezes até da noite para o dia se perde. E aí são vários tipos de perda que a gente tem. A gente pode perder uma pessoa, que é o mais comum, assim, de se falar de imediato, né? Pode se perder um emprego, pode se perder a dignidade, pode se perder um sonho, pode se perder, enfim, várias coisas, o afeto de alguém, a pessoa que deixa de amar a gente. Isso tudo vai provocando, vai desencadeando outros sentimentos que a gente realmente vai sofrendo, então, porque aí não fica só o sentimento de perda, né? Ele se agrega ao desespero, ele pode se agregar ao luto, ele pode se agregar à carência, à solidão, enfim, aí vai formando um grupo de sentimentos e que, dependendo de onde você vá e como você vai lidar com isso, pode chegar a situações de crescimento pessoal ou de, vamos dizer assim, desastre pessoal, né? Uhum. E a senhora agora deu essa deixa final, né? Acho que a pergunta que vem para as pessoas que se identificaram, pensaram em todos esses sentimentos, nessa listagem que a senhora fez, né, de exemplos de perda, a pergunta que vem na cabeça, imagino que seja essa, né? Qual seria a melhor forma de lidar com a perda, doutora? A melhor forma de lidar com a perda é aceitar. É aceitar exatamente essa condição da vida, que nós não somos donos de nada, que tudo é transitório e que é isso mesmo, a gente tem que elaborar isso, tem que compensar isso com outras coisas, né? Tem que buscar outros sentimentos de fé, esperança, credibilidade, enfim. A gente tem que, na própria vida, a gente tem que buscar maneiras internas, recursos internos para prosseguir com isso. Não tem receita, né? É muito mais uma forma como a gente lida com a vida. Mas eu diria que o sentimento que a gente predomina é o de aceitação, sabe? Não adianta brigar com o que você não tem poder sobre, né? É melhor aceitar. E é preciso a gente saber diferenciar a perda enquanto fato externo do sentimento de perda, certo? A pessoa pode ter perdido algo. Perfeito, né? Perfeito. Porque, e não ter sentido como perda. Isso é muito importante porque, veja bem, você tem, a gente tende a achar que a perda em si é a grande questão. Não. Na verdade, a grande questão é o valor que você atribui àquilo que o investimento que você faz naquilo que você tem. Eu vou dar um exemplo assim clássico. Ninguém vai chorar, um obeso não vai ficar triste se ele perde peso. O que ele mais quer é perder peso. Então, não é a coisa em si, é o que ele investe na coisa para que ele possa se sentir perdendo, porque nós estamos falando do sentimento de perda, né? Então, é um sentimento que você muitas vezes pode até na vida estar ganhando e estar se sentindo perdendo. O exemplo do peso é esse, mas, por exemplo, você pode, de repente, ganhar uma grande coisa na sua vida, você ganha, de repente, tirando uma loto. Mas essa coisa traz tanto problema para você, tanta questão, você já não sabe mais quem gosta de você, e fica a médio e longo prazo, você pode se sentir perdendo dentro daquela história, sentindo mais saudade da vida que você tinha do que a vida que você tem atualmente. Então, são várias nuances que a vida nos apresenta diante do sentimento de perda que a gente tem que parar para pensar, né? Inclusive, um dos sentimentos de perda que eu considero assim, dos mais difíceis, que a maioria talvez que esteja ouvindo esse momento não tenha passado, e espero que não passem, é o sentimento de perda de tempo, né? Eu já vi pessoas sofrerem muito quando chega mais na velhice, olha para trás na vida e diz: caramba, eu não fiz o que eu queria fazer, eu não fiz o que eu podia fazer e não tenho mais tempo. Esse sentimento de perda, é de um sofrimento, eu diria, inigualável.
Uhum. E tem muito nessa questão do tempo, doutora. Eu, por exemplo, tem um amigo meu que ele mudou completamente a rotina dele durante a pandemia, de sair do emprego, procurar outra área, trabalhar por conta própria, que era um sonho dele. Tudo encaminhava para ser uma situação do tipo, agora eu vou estar realizado, né? Só que agora ele sente falta da rotina, a rotina que ele nunca imaginava que ele poderia sentir falta, e foi uma perda. Ele fala, eu sinto como se fosse a perda, ele usou esse exemplo, né? Claro que a senhora vai definir isso melhor. Como se fosse a perda de algo muito querido por mim, né? Como se fosse alguém, um ente querido mesmo. Isso também pode acontecer, né? Tá relacionado com o tempo isso também. Exatamente. É o sentimento de perda. Eu definiria exatamente como ele está dizendo a você. Você atribui aquilo a algo que passa a pertencer a você, né? Que passa a fazer parte da sua vida, e aquilo se incorpora e faz parte da sua identidade, inclusive. E o que ele está dizendo? Antigamente eu tinha uma rotina que eu achava que era ruim, enfim, mudei minha vida atrás, achando que estava mudando para uma coisa melhor, e hoje eu sinto falta daquilo, né? Porque aquilo estava incorporado à identidade dele, e foi então como se ele tivesse arrancado um pedaço de si, né, para mudar. Isso também é uma coisa interessante, porque você, para fazer uma mudança na sua vida, você tem que fazer de forma gradativa, às vezes, porque a não ser determinadas situações, mas de modo geral deve ser pensado, elaborando bem a situação, porque senão você pode realmente se deparar com isso, depois sentir falta daquilo. Epa, o que eu fiz aí? Aí você vai sentir o sentimento de perda. Não é? Uhum. E aí é o perigo dessa história, sabe? É porque a pessoa tanto pode caminhar também ou por uma revolta, ou por um sentimento, às vezes, quando perde alguém, enfim, de vingança, ou de depressão. Que aí é muito ruim para a pessoa, porque aí ela cai num vazio, eu quero, saudosismo, e aí a pessoa se afunda nela mesma, né? Isso é muito ruim. Uhum. E também tem a expectativa positiva. A pessoa pode aproveitar uma perda, doutora, para ter uma transformação, uma reação, né? Iniciar algo positivo, uma perda que pode ser dolorosa, ela inicia então um novo período ali positivo? Ela aprende com isso, né? Pode isso. ser. Com certeza, eu diria que a grande questão da perda justamente é você poder aprender com a vida. Quando você perde alguma coisa ou alguém, né, uma situação, um emprego, uma coisa como é o caso, ou diante de uma pandemia que você perde, te tira a rotina da sua vida, enfim, você vai aprender com isso. E aí se você é uma pessoa que tem estrutura interna, que sabe lidar com seus sentimentos internos, você não vai cair para a revolta, não vai cair para a vingança, como eu disse, nem vai cair para o vazio de uma depressão, uma angústia, enfim, uma carência. Você vai justamente ir para onde? Para um sentimento de paciência, de persistência. Você faz a guinada da sua vida. Você pode estar tendo a chance de fazer a guinada da sua vida, né? Aquilo que você achou que ia ser ruim pode ser, você que vai fazer o poder transformador daquela situação, né? E então eu diria que exatamente o que eu estava dizendo antes, quer dizer, a aceitação e aprender com aquilo que a vida está nos dando, acontecendo com a gente, para a gente poder transformar as nossas próprias vidas. Nós fazemos isso o tempo todo, né? Porque o tempo todo nós estamos perdendo e ganhando na vida, se você parar para pensar. É uma boa forma da gente encerrar o quadro de hoje, a participação aqui, com essa lição mesmo, né? Todo tempo a gente está perdendo e a gente está ganhando também, né? O importante é aceitar isso tudo, né, doutora? É isso aí. O tempo Muito todo. obrigada. A vida, um dia se perde, um dia se ganha. Isso faz parte da vida. Exatamente. Muito obrigada por esses ensinamentos de hoje. Então, doutora Beatriz Breves, no quadro Brevidades. Fique à vontade para compartilhar seus meios de contato para os nossos ouvintes. Eu gosto sempre de dar o site da Sociedade da Ciência do Sentir, porque lá tem tudo que é meu. Tem meus livros, tem livros de sentimentos que eu já escrevi, tem livros teóricos, tem palestras, tem tudo lá. Então entra lá, www.socis.net.br. Se você achar difícil isso aí, escreve no Google, Sociedade da Ciência do Sentir. Vai chegar lá e se quiser nos procurar, a gente pode conversar, enfim, será um prazer enorme falar de sentimentos. Muito obrigada, doutora Beatriz Breves. Ótima semana para a senhora e até semana que vem. Para vocês também. Obrigada. Até mais, doutora. Até mais.